Desabafo. Deixem o Clube Atlético Paranaense respirar. Roda aí, Furacão. Fala galera, beleza? Fala Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje uma resenha diferente. Eu não tô aqui para falar de campo e bola, para falar de análise tática, para falar de contratações. Eu tô aqui para fazer um desabafo. E aqui é um desabafo como torcedor. Então eu me sinto muito à vontade de olhar aí para você que tá vendo pelo computador, pelo telefone, não importa. E eu quero me sentir à vontade com o torcedor. Porque quando esse canal foi criado, a ideia não é ganhar dinheiro com esse canal. A ideia não é fazer média com o torcedor. Cara, a ideia do Fala Cap, desde sempre, é para que eu possa fazer aquilo que eu amo, que é pegar um microfone, falar de futebol e, acima de tudo, falar do meu clube de coração. Hoje esse vídeo não é sobre mim. Só que eu aqui em São Paulo, que amo trabalhar na TV, na rádio, usar minhas redes sociais, eu sinto falta, e já falei isso várias vezes, de falar sobre o meu clube de coração, que eu entendo que não tem tanta relevância no eixo, o eixo do mal, como muitos falam. Só que passa muito pelo que o Atlético deixa de entregar. Se o Atlético Paranaense hoje não tem uma grande repercussão nacional, por mais que tenha quebrado aquela linha do âmbito regional, passa muito pela forma com que o clube é tratado. E eu não estou aqui para ser leviano, irresponsável e ingrato e esquecer tudo que Mário Celso Petralha fez na história do clube. O próprio Petralha uma vez me disse, em entrevista e fora do ar, que o Atlético era um clube de bairro quando ele chegou, era tudo mato. O Atlético afundado, administrativamente falando, falido. E era um clube que ninguém queria pegar, porque o pepino era desse tamanho. E em algumas décadas, ele colocou o Atlético no lugar que todo torcedor sonhou, indiscutivelmente. Uma coisa é a gente relembrar e ressaltar o passado. Outra coisa é a gente tampar os olhos para o nosso presente e para o nosso futuro. Chega do Atlético ser uma ditadura. Chega do Atlético ser um clube antipático aos olhos dos demais. Chega do Atlético ser tratado como uma Coreia do Norte. Basta! Deixem o clube respirar. Deixem o Atlético respirar. Parem de sufocar o clube. Porque ao sufocar o clube, vocês sufocam o torcedor. Gente, não é possível. Eu não sei se há no futebol brasileiro um torcedor tão maltratado quanto o torcedor do Atlético. Um torcedor tão desrespeitado quanto o torcedor do Furacão. A forma com que vocês conduzem a relação quase que inexistente com a torcida é patética. Vocês pisam em cima. Vocês fazem o que vocês querem. Vocês não darem um depoimento no atual momento do clube em que se pede um apoio. O torcedor hoje não tem representatividade com ninguém. O único que representa é um jogador, que hoje trabalha muitas vezes como um técnico, como um administrador, como um líder, como um atleta, que é o Fernandinho. Cadê o presidente Petralha? Cadê o André Mazzucco? Cadê o Márcio Lara? O Paulo Miranda? As pessoas que por lá trabalham no Atlético precisam se manifestar. Cadê o marketing para falar ou para explicar? Uma camisa comemorativa no ano do centenário, que vocês tiveram tantos anos para pensar em algo bacana, vocês se fecharam no casulo de vocês e vocês não estão abertos a ouvirem outras possibilidades. Vocês vivem em uma certeza só e a certeza de vocês não é a certeza da maioria. E eu não venho com aquele discurso que a minoria tem que se curvar com a maioria, não é isso. Mas um dos grandes patrimônios da história do futebol, de um clube de futebol, é a sua torcida. Os atletas, a torcida, sem isso o clube não se faz sentido. E quando é para se agregar, quando o torcedor tem que ajudar, aí o torcedor é interessante para o clube. O torcedor que paga ingresso caro, no horário ruim, debaixo de chuva, que não tem praticamente nada em troca, que é praticamente obrigado a se submeter por algumas coisas para conseguir acompanhar o clube. E tá tudo bem.
O torcedor já se acostumou, o torcedor faz, porque o nosso amor, o nosso carinho pelo clube, pela instituição, é muito maior do que qualquer ego de qualquer dirigente. Porque vocês e o próprio Petralha, hoje vocês estão dirigentes. Amanhã não. E o meu ponto de vista aqui é que eu fico realmente muito chateado que a própria imprensa nacional não trata o Atlético como deve ser tratado. E posso falar bem a verdade, velho. O principal responsável disso tudo é o próprio clube. Porque o torcedor tem o discurso do eixo do mal, que só falam dos times do Sul, Grêmio, Inter, só vão falar dos times de São Paulo, de BH, que só vão falar dos times do Rio. O Atlético não faz questão que falem dele. Então por que a imprensa vai parar o noticiário, parar o que tem que falar, para falar para uma audiência menor comparada às outras torcidas que são grandes, se o próprio clube caga e anda para a própria imprensa, para a própria torcida? Cara, o ano do centenário até aqui, claro que o Martin Varini está chegando agora, que possa realizar um grande trabalho, recuperar os atletas, recuperar a autoestima, a confiança, que a gente possa seguir longe em algumas competições de mata-mata, campeonato brasileiro, se recuperar. Mas é um ano do centenário que o torcedor criou expectativa, e veja só como não há sintonia entre as partes, pessoal. O torcedor criou uma expectativa, eu criei uma expectativa que os caras fariam diferente, que os caras buscariam, que eles agregariam, que eles abraçariam o torcedor nesse momento que se pede um abraço, cara. É um ano simbólico, velho. Não é qualquer ano, e vocês, a diretoria, estão tratando como se fosse qualquer outra porcaria de ano. Como foi o ano passado, um lixo, que vocês foram coniventes com um trabalho horroroso do Wesley Carvalho, que não é o principal culpado. O culpado é quem permite que profissionais que não têm a experiência e a bagagem necessária assumam um clube do tamanho do Atlético. Talvez vocês mesmo, o próprio Petralha, que transformou a grandeza, agregou e desenvolveu e evoluiu a grandeza desse clube, não saiba hoje o patamar que a gente possa chegar no futuro. Outra coisa que eu queria falar sobre Alex Leitão. Como é que pode um cara que é contratado para ser o CEO não durar 6 meses no cargo? E ninguém se manifestar, nem o próprio cara, que é direito dele não querer falar. Mas é uma vergonha. É uma vergonha. E aí, na nossa interpretação, de fora, obviamente, assim como toda a torcida, a gente pensa o seguinte: foi só o Leitão começar a sugerir, pintar a Liga Arena, que é um desejo do torcedor amiliano. É só o Alex Leitão começar a ganhar uma certa representatividade, repercussão, popularidade com o torcedor, que vem a ditadura e corta as asas dele. Não estou isentando aqui de responsabilidade, tirando a culpa do Leitão num trabalho que ele desapareceu, derreteu. Mas ninguém se posicionar, o torcedor ficar à deriva mais uma vez, não entender por que o sujeito que chegou para cuidar da comunicação do clube derreteu. E por falar em comunicação, eu nunca tive problema com a Tati, por exemplo, que é uma das assessoras do Atlético. Só que o Atlético tem essa política interna que os jogadores não podem falar com nenhuma outra emissora a não ser quem tem o direito de transmissão do clube. Porra, isso é muito pequeno, gente. Isso é uma forma gigantesca de você apequenar um clube que demorou tanto para ganhar repercussão nacional, para poder quebrar a linha do eixo, que tanto se fala, o eixo do mal. E vocês hoje, com essa política ridícula, fazem mal ao clube. E vocês não têm a humildade para reconhecer. Isso só vai mudar quando? Quando o Petralha morrer. Eu não torço pro Petralha morrer, eu não torço pra ninguém morrer, não sei os bandidos, vagabundo, mau caráter, estuprador, tudo isso. Eu não vou torcer aqui e ficar batendo bumbo. Só que eu acho que alguém tem que se aproximar, por mais que o Petralha, depois de velho, não vá mudar a mentalidade. Mas a gente tem que ter um pensamento novo, algo agregador. Os 4 ventos que trazem toda aquela expectativa não se aplica na prática. O nome do estádio, por exemplo, ter sido modificado, não vou entrar no mérito ou demérito disso. Estádio Mário Celso Petralha, Liga Arena. Os conselheiros, a maior parte, é conivente com o atual momento do clube, porque não querem se indispor com o Petralha, porque não querem bater de frente, trazer novas ideias, não querem, não é interessante para eles. Então, gente, nós vivemos hoje num modus operandi dentro do clube que, infelizmente, tem que ter uma ruptura de alguma forma. Chegar uma SAF se faz necessária no Atlético, pessoal. Com o clube autossustentável que se transformou, administrativamente falando, tirando campo e bola, muito bem.
o campeão da superávit, que eu sei que muita gente trata de forma irônica, mas é algo que a gente tem que ressaltar sim. Não é normal um clube que não tem a repercussão que outros clubes têm passar de 300 milhões de reais de superávit. É uma vitória isso. Só que no final das contas, cara, a grande vitória do torcedor é viver os grandes anos recentes que nós vivemos. Chegando em decisão, brigando, tendo um time competitivo, sendo campeão como fomos bi da Sul, a Copa do Brasil, vários estaduais. Esse é o futebol. É o resultado. É a alegria de um título. É a alegria de estar na arquibancada e ver um time minimamente competitivo. E não uma ditadura que infelizmente o Atlético passa. O Atlético vive. Aí você que está assistindo o vídeo vai falar assim, Capela, mas sempre foi assim. Agora piorou. Piorou, tá ruim, gente. Está ruim. Está péssimo. Péssimo. Eu me sinto desrespeitado como torcedor de não ter um alento, de não ter um dirigente para poder posicionar, por mais que talvez eu não concorde com o que ele diga, talvez ele até minta numa coletiva, numa entrevista, mas eu preciso, e quando eu falo eu, talvez eu represente alguns torcedores do Atlético, a gente precisa de alguma coisa que possa minimamente trazer um, entre aspas, consolo nesse momento da temporada caótico que a gente vive, perdendo jogos do Campeonato Brasileiro, em casa, fora, não mantendo o padrão, jogadores que estão visivelmente incomodados, repercussão que tem racha no elenco, treinador que chega agora. Estamos indo para o 4º técnico no ano do centenário. Não é possível, cara, que vocês não tenham a humildade de vocês reconhecerem um trabalho ruim, futebolisticamente falando, das últimas temporadas para cá. Parece que o Atlético chegou na tampa de 2022. Ó, chegamos numa final de Libertadores, é o máximo que dá para fazer? Claro que não, velho. Claro que não. Vocês têm que começar a ouvir o torcedor. E eu não vou ser leviano de falar o seguinte aí para quem estiver assistindo. Ah, então o torcedor que tem que conduzir o Atlético. Não, não é isso. Mas o Atlético tem que ouvir o seu torcedor, a sua torcida, os seus interesses, o que pode agregar o clube. Vocês não podem ser esse cavalo com uma cela aqui que não consegue olhar para os lados, cara. O mundo mudou. O pensamento do Petralha da década de 90 é praticamente o mesmo de hoje em dia e piorou. O clube não pode ser conduzido só por uma pessoa e os outros todos coniventes, cordeirinhos abaixando a cabeça e concordando, senão correm o risco de cair. Está errado. Um clube desse tamanho, que ganhou a repercussão que ganhou, não pode viver na mão de apenas um sujeito. Eu tenho a maior admiração e gratidão a Mário Celso Petralha. A maior, isso nunca ninguém vai tirar. Dele, do trabalho dele, do que ele fez, de como ele pegou, de como ele deixou. Agora, a gente não pode simplesmente esperar, cruzar os braços e normalizar a forma com que o Atlético hoje é conduzido. E hoje, a atual diretoria é o reflexo do time dentro de campo. Um time frouxo, um time mole, um time sem compromisso. E eu não falo isso de forma leviana. Porque, não tá ganhando, mas se ganhar, legal. Sim, se ganhar, legal. Mas não dá nenhum indício que esse clube vai passar a ter uma identificação dentro de campo e vai conseguir entregar aquilo que o torcedor deseja, que não é nem título, claro que é o sonho do torcedor, mas é ter um time competitivo. O torcedor não pode ir para a arquibancada e ficar gritando raça para jogadores que nitidamente não estão tão interessados em seguirem com a camisa do Atlético. Não é assim que a banda toca, cara. O futebol mudou. O mundo mudou. Isso aqui é um desabafo de um torcedor pedindo para que parem de sufocar o Clube Atlético Paranaense. Eu sei que dificilmente alguma coisa vai mudar. E muito provavelmente só vai mudar com duas situações. Com o Petralha partindo para outro plano ou com a chegada de uma SAF. Que sinceramente, Petralha me falou isso aí lá atrás. Que a SAF do Atlético seria maior que as outras 3 SAF juntas. Ele falou que a SAF do Vasco, Botafogo e Cruzeiro, as 3 juntas, a SAF do Atlético será maior que as 3 juntas. Então a gente está falando de papo de bilhão. Eu não sei se eu acredito. Eu espero que de fato isso aconteça. Porque hoje eu prefiro que uma empresa com credibilidade, com entendimento no segmento, possa assumir o clube e entenda o tamanho que ele se transformou. Talvez o Petralha, que foi o cara que transformou o Atlético, criou o Atlético para ser desse tamanho,
Talvez ele não tenha dimensão do tamanho que o Atlético chegou. E agora talvez o próprio criador do monstro não saiba administrar o monstro que ele mesmo criou. Essa é a impressão que me dá. E mais uma vez, as pessoas que estão sentadas hoje comandando o clube, Márcio Lara, André Mazzucco, Mário Celso Petralha, é uma vergonha vocês não se comunicarem com o torcedor. Vocês viverem dessa forma, achando que o trabalho de vocês basta o anonimato, a isenção, enquanto o torcedor está na arquibancada, aumentando a cada ano a média de público, acompanhando um time que não os representa, acompanhando um time que não tem identidade, mas o torcedor está lá, na chuva, no frio, no sol, no horário ruim, durante a semana, no fim de semana, deixando a família em casa, ingresso caro. E aí? Até quando? Então, gente, para poder fechar, eu realmente, do fundo do coração, não espero grandes mudanças. Até porque, como eu disse, não é depois de velho que o Petralha vai mudar. Mas eu, de verdade, espero que o Atlético, ele em algum momento da sua história, eu espero estar vivo para ver isso, ele possa ser de todos os torcedores. Que os torcedores tenham voz, que os atletas possam se posicionar, que os jogadores possam ter a possibilidade de dar uma entrevista para outros veículos, que eles possam se colocar, se posicionar. E essa política interna do clube, que o jogador só pode falar com quem tem direito de transmissão, é uma forma de você censurar, democraticamente falando, a voz do jogador, o que ele tem a dizer, que isso vocês podem ter certeza, confortaria e muito o torcedor atleticano. Não basta só os atletas passarem na zona mista e conversarem lá 2, 3 perguntas. Você precisa de transparência. Transparência. E isso já há anos e cada vez menos o Clube Atlético Paranaense tem. Chega dessa forma ditatorial de se lidar com o futebol. Chega desse pensamento retrógrado. Chega de vocês viverem no anonimato. Devolvam o Clube Atlético Paranaense ao povo. O torcedor merece respeito e já passou da hora. Que se for para a gente não ser campeão dentro de campo, que a gente seja campeão da transparência, que a gente seja campeão do abraço, que a gente seja campeão da proximidade, que a gente não tenha todo esse distanciamento, porque o futebol não é isso. O futebol é paixão, é emoção, é motivação, é no momento bom, é no momento ruim. Mas acima de tudo, quando se vive um momento ruim e o Atlético vive já há alguns bons meses, o torcedor precisa de um conforto, de uma declaração, de um respaldo, de alguém para que os represente. E isso, infelizmente, o atleticano não tem. O vídeo de hoje era sobre isso. Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer aí nos comentários. Deixa aquele likezinho, se inscreve no canal, mas realmente eu vou esperar para falar um pouco sobre o jogo do fim de semana na Copa do Brasil, que eu estaria aí com vocês. E eu espero mais uma vez que essa questão de muitas vezes censurar, como eu disse, ela acabe, acima de tudo, com órgãos da imprensa, com influencers, com torcedores, que eles não tenham a sua credencial cancelada no dia de jogo porque fizeram uma ou outra crítica. Como infelizmente recentemente eu acompanhei também nas redes sociais. É mais uma mancha das várias manchinhas que a diretoria do Atlético vem acumulando perante a imprensa, perante a torcida, e que eu lamento muito, porque talvez a mentalidade deles, e só deles, esse pequeno grupo, minúsculo grupo, quase irrelevante, mas que tem uma repercussão grande por serem os dirigentes, eles não têm um entendimento do quão feio, do quão baixo nível isso é. E eu espero que eles possam, em algum momento da vida, acordar para esse momento, que eles possam acordar e entender que esse tipo de coisa só afasta cada vez mais o torcedor do clube. Que a gente possa voltar a vencer nesse fim de semana e, acima de tudo, que a gente possa vencer fora de campo contra todos esses elementos que eu coloquei aqui no vídeo de hoje, desse pequeno desabafo de um torcedor atleticano que fica extremamente, não é nem irritado, é decepcionado com a forma que o clube hoje é conduzido.
Devolvam o Clube Atlético Paranaense ao seu torcedor e parem de sufocar a instituição. Até a próxima.